Queridos, bom dia, paz seja convosco, amém? Que coisa boa estar com vocês aqui, que prazer, Bispo Júlio, muito obrigado, aproveitando que o senhor não fugiu ainda, está aqui, obrigado por essa oportunidade preciosa, oportunidade que eu discerno como uma das grandes oportunidades do meu ministério, já no início desse ano, conhecer essa igreja, que eu conhecia de ouvir falar, agora veem os meus olhos, muito obrigado pela sua generosidade, sua recepção tão boa, tão gentil, que fez com que eu me sentisse já muito à vontade aqui. Graças ao irmão Santos Dumont, porque eu acho que o Santos Dumont se converteu. Eu tenho isso, eu creio que vou encontrá-lo na glória e vou poder agradecer a tudo que ele fez, tendo inventado o avião. Graças a isso, eu acordei hoje no Rio e estou aqui pregando agora. Para isso, eu tive que acordar às 4h30 da manhã, mas isso foi uma coisa que para muita gente que está aqui é muito normal a semana inteira, então problema nenhum, eu fiz isso com muito gosto. Olha, que oportunidade bendita, Deus seja louvado por esta igreja e pelo prazer de estar com vocês. O meu desejo e minha oração é que eu possa contribuir com essa reunião que já está tão graciosa e tão cheia da presença de Deus, deixando a vocês uma palavra que venha do coração do nosso amado Salvador. Para isso, por favor, pegue a sua Bíblia comigo e abra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 12, deixa eu saudar aqui também a querida pastora, prazer, saudar também ao Carlinhos Félix, esse homem de Deus, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente hoje aqui, embora a gente seja quase vizinho, acabei de descobrir agora ali, né? Mas, coisas de cidade grande, né? E é um prazer muito grande estar com esse homem de Deus aqui, que tem uma contribuição tão tremenda na música evangélica, e tanto nos abençoou hoje aqui pela manhã. Capítulo 12 do Evangelho segundo João, se você encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito assim, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Quantos podem dizer amém esta manhã? Quantos podem dizer glória a Deus? Para amar, não. Para amar, Jesus nunca fez nenhuma distinção. Não houve distinção da parte de Jesus para amar. Ele amou a todos de maneira igual. Mas como um ser social que esteve 33 anos sobre a face da terra, é claro que Jesus, nas suas relações sociais, estabelecia algumas distinções, das quais você tem as suas, eu tenho as minhas, os vizinhos que a gente tem maior ou melhor relação, os amigos mais chegados, aqueles que frequentam a nossa casa, os que são apenas conhecidos e por aí vai. Então, se você observar apenas dentro do grupo dos discípulos, você percebe que havia uma escala de proximidade. Na verdade, Jesus tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, 3, que notadamente tinham uma intimidade maior com Jesus, Pedro, Tiago e João, e dentre os 3 ainda tinha João, que notoriamente também tinha uma intimidade ainda um pouco mais avançada do que estes 3, do que os 12, do que os 70. Eu estou falando isso para você apenas para introduzir o fato de que Jesus tinha uma amizade conhecida por todos aqui, com uma família que eu acho que era muito simpática e muito agradável, de 3 irmãos que moravam numa aldeia chamada Betânia. Esses irmãos são Lázaro, Marta e Maria. Você poderia repetir após mim esta manhã? Lázaro, Marta e Maria. A primeira vez que esta família aparece no cenário bíblico foi quando a Marta convidou Jesus para ir na casa deles. Jesus foi na casa deles e o Lázaro não aparece nesse primeiro texto, só a Marta e a Maria.
E foi nesse episódio que as duas ganharam um rótulo, por assim dizer, em relação ao comportamento que cada uma delas adotou. Só para te relembrar, a Bíblia diz que Maria tomou uma posição atenciosa, devotada aos pés do Senhor, ouvindo as suas instruções, recebendo a sua palavra, desfrutando da bênção da comunhão. Enquanto que Marta distraiu-se com os afazeres da casa e perdeu a perspectiva do que era mais importante naquele momento, que era estar aos pés de Jesus. Quem censura seu comportamento não sou eu, é o próprio Jesus. Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, Marta estava distraída. A segunda vez que essa família aparece no cenário bíblico, já é por ocasião da enfermidade e consequente morte de Lázaro. Quando isso aconteceu, só também para te relembrar, Jesus demora 4 dias após ser notificado da enfermidade de Lázaro a chegar em Betânia, e quando ele chega em Betânia, Lázaro havia morrido. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante, porque a Bíblia diz que quando as irmãs recebem a notícia de que Jesus estava ainda do lado de fora da aldeia, a Bíblia diz uma coisa curiosa. A Bíblia diz assim: Marta saiu-lhe ao encontro. E complementa dizendo: Maria, porém, ficou em casa. Marta saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou em casa. Eu quero lembrar você que da primeira vez que a Bíblia mostrou essas duas irmãs para nós ficamos conhecendo uma como aquela que esteve aos pés o tempo inteiro, Maria, e a outra como aquela que esteve apegada às coisas da casa, Marta. Mas este era um dia bom. Diga para o seu vizinho assim, ó: este era um dia bom. Quando nós voltamos a falar sobre as duas, e quando voltamos a falar sobre Jesus em Betânia, nós não estamos falando sobre um dia bom, estamos falando sobre um dia mau, sobre um dia. E quando vem este dia mau, estou falando da morte de Lázaro. Perceba que o comportamento das duas se inverteu. Sagradas Escrituras dizem que Marta saiu-lhe ao encontro, mas ela não era aquela agarrada na casa, sim, mas no dia mau ela saiu-lhe ao encontro. Maria não era aquela devotada, aquela que preferiu, que correu para estar aos pés, sim, mas nesse dia ela ficou em casa. Na verdade, o dia mau, ele reserva algumas surpresas sobre o comportamento das pessoas. Quando o dia mau se manifesta, algumas pessoas que são sim devotadas, são sim tementes, são sim pessoas de Deus, não conseguem encontrar a mesma força, a mesma energia, a mesma vitalidade. Elas se veem sucumbidas pela dor e pela tristeza e não conseguem romper. Enquanto outras que pareciam tão distraídas, outras que pareciam que não tinham entendido a perspectiva da adoração ainda, quando visitadas pelo dia mau, elas rompem com seus laços de aprisionamento, de enclausuramento, e vão na direção dos pés de Jesus, porque o dia mau para elas é um agente que as liberta das suas antigas devoções e as coloca aos pés do Salvador. Eu quero dizer para você nessa manhã de domingo, para você que pode estar atravessando qualquer tipo de dificuldade, ou de dia mau se manifestando na história da sua vida, você será a boa surpresa. Tudo aquilo que te prendeu não vai te prender mais, tudo aquilo que te agarrou não vai te agarrar mais, e você vai entender que essa é a hora de buscá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, e de estar aos pés dele como você jamais esteve até agora. Pois bem, na terceira vez, deixa eu pedir ao meu amigo do som para voltar o monitor aqui como estava. Prometo para você que eu não vou gritar muito não, tá bom? Deixa o monitor aqui, por favor. Agora ouça-me. A Bíblia Sagrada então diz que esta terceira vez, João narra bonito dizendo: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. A Betânia fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, Maria tomando um arrato de unguento de nardo puro. Eu quero que você se atente para um detalhe importante nessa história. Pregador, afinal, sobre o que você quer falar? Eu quero falar sobre uma reunião de 3 irmãos, de 3 pessoas que são quase que um extrato da igreja. Uma demonstração das nossas reuniões, dos nossos perfis. Veja só o que João diz. Ele diz assim: foi, pois, Jesus.
Eu quero que você olhe com carinho para a primeira palavra do versículo 1 e leia ela na sua Bíblia bem forte. A primeira palavra do versículo 1, quando eu disser já. 1, 2 e já. Não, vou, meu irmão. A primeira, só a primeira. Vamos lá de novo. A primeira palavra do versículo 1 do capítulo 12. Vamos lá? 1, 2 e já. Não, foi, irmão. É a primeira palavra do versículo 1. Está escrito veio aí? Ah, é por conta da tradução. Ah, eu estou dizendo, gente, se eu estou falando alguma coisa errada, é veio, tá bom, é porque é uma outra tradução. Não tem problema algum, isso não altera em nada o sentido do texto. Agora preste atenção, por favor, coloca o versículo 2, veja o que está escrito no versículo de número 2. Na minha tradução, fizeram-lhe. Ali está escrito, deram-lhe. O que está escrito? O que importa para você entender essa manhã é que João está trabalhando um movimento de Jesus no versículo 1 e um movimento dos homens no versículo 2. Um movimento de Jesus no versículo 1 e um movimento das pessoas de Betânia e da casa no versículo 2. Importa você compreender que, se você prestar atenção, não está escrito exatamente quais eram as pretensões de Jesus. Eu vou ficar aqui com a minha versão para poder não dar confusão. Eu vou ficar com a minha versão e quero que você atente para o fato de que João não está dizendo muita coisa a respeito da natureza do que Jesus estava empreendendo fazer. Só está escrito que ele foi. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Às vezes a gente tem uma ideia de que é preciso saber muita coisa sobre o que vai acontecer. É preciso a gente especular muita coisa sobre o que vai acontecer numa reunião. Mas, na verdade, a respeito de Jesus, a respeito da sua presença, a respeito do seu compromisso, basta você saber uma coisa essa manhã. Ele veio. E basta você saber uma segunda coisa. Os efeitos desta reunião são somatório do ato dele em vir com o nosso ato em fazer. Se você prestar atenção, João vai atribuir um verbo para cada um. A Jesus, João dá o verbo ir. E aos que estavam em Betânia, João dá o verbo fazer. Quando essas duas coisas se juntam, nós temos uma reunião poderosa. Quando eu entendo que a ele coube vir e a mim caberá fazer o que, pregador? O ato da adoração, o ato do jantar, o poder da comunhão. Quando eu entendo que ele vem e eu faço, esses dois verbos se unem e a reunião explode em graça, em comunhão e em prazer. Eu quero perguntar uma coisa a você essa manhã. Você sabe e acredita que ele veio? Sabe e acredita que ele veio? Então pergunte para umas 3 pessoas: o que você vai fazer? 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 Eu estou esperando para saber o que ele vai fazer. Eu estou esperando para saber o que Deus vai fazer entre nós hoje aqui. E ele está esperando para saber o que você vai fazer. Eu estou esperando para saber o que o Espírito vai fazer hoje aqui. Bem, e o Espírito está aguardando para que você comece a se mover. Porque à medida do que nós começarmos a nos mover, o Espírito de Deus se moverá entre nós esta manhã. Ou se você puder levantar a sua mão para o céu, o mais alto que você puder, receba algo que eu vim de Deus aqui te dizer. A preciosidade da presença dele está entre nós. Façamos alguma coisa que honre a grandeza desta sua presença. Eu quero que você entenda que quando nós compreendemos, tem um versículo chave na Bíblia, todo mundo aqui conhece. É um versículo que é um alento, sabe? É um consolo em dias de reuniões que tem pouca gente. E todo pregador, todo dirigente de culto, em dias de reuniões com bem pouquinha gente, normalmente ele lança a mão desse versículo como um bálsamo. Quem se lembra? Onde estiverem 2 ou 3 de vós. Sim ou não, gente? Sim ou não? Agora, é um compromisso de Jesus? Sim. E qual é o compromisso? Presença. Qual é o compromisso? Qual é o compromisso? Uma coisa importante que você precisa entender é que um compromisso de presença
não é um compromisso de manifestação. Um compromisso de presença é compromisso de presença. O que Jesus falou foi o seguinte: se vocês se reunirem no meu nome, eu vou estar presente. Em algum momento ele disse o que faria, ele disse o quanto operaria, ele disse o que distribuiria, ele disse o que daria a pregador. Mas é impossível Jesus estar num lugar e essas coisas todas não acontecerem. Essa é uma falha grave. Por que uma falha grave? Porque apoiado nisso, eu penso que todo e qualquer tipo de comportamento que eu tomar na reunião não vai fazer diferença nenhuma, porque afinal, aonde Jesus está, vai ter poder, vai ter milagre, vai ter festa, vai ter maravilha. Mas e se eu adotar uma postura que não o agrada? E se eu adotar uma postura que não é convidativa à sua presença? Se eu adotar uma postura que não é ética, não é zelosa, não é devotada, você acha mesmo que ele estará aqui, mas se sentirá à vontade para se mover? É como se você me convidasse para um almoço, aleluia, glória a Deus, né? E eu fosse lá na sua casa hoje, quando essa reunião terminasse, mas aí chegando lá, você puxa uma cadeira qualquer, num lugar qualquer, e me deixa num canto qualquer, para comer uma comida qualquer, falar de um assunto qualquer, e de repente essa reunião termina, esse almoço termina, e eu ali, deslocado, mal recebido, maltratado, me levanto, sem ter dito uma única palavra, sem ter dado um sorriso, sem ter sido agradável, sem ter compartilhado nada, e venho embora. Aí alguém começa a dizer: poxa, o pastor falou que vinha, veio, mas não falou nada. Eu falei que ia e fui, mas a forma como as coisas foram feitas não tirou nada de mim. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa essa manhã. Não nutra essa ilusão de que qualquer coisa que façamos fará com que Ele faça coisas grandes no nosso meio, porque não funciona assim. O compromisso dele é de vir, o nosso é de fazer, e à medida do que fazemos, Ele vai se manifestando entre nós. Agora levante a sua mão mais alto que você puder, e faça alguma coisa em gratidão, em devoção, em adoração, porque hoje eu vim aqui de Deus para lhe dizer: Ele quer se manifestar entre nós. Basta que façamos a mesa, basta que preparemos a ceia, basta que puxemos a cadeira de honra para Ele, basta que entreguemos a Ele o que Ele é digno de receber. Aleluia! Aleluia! E de repente, a Bíblia diz que os três lindos e grandiosos personagens desse texto, dessa família, os amigos de Jesus, vão entrar em cena. E para cada um deles, o apóstolo João atribui um verbo diferente. Não é uma questão apenas de ficar brincando com palavras aqui com você, é entender que através desse verbo está expressado o que cada um deles podia dar de mais representativo, de mais significativo para aquela reunião. Vou repetir. Cada vez que João atribuiu um verbo a Marta, Maria e Lázaro, João está dizendo qual é a contribuição mais importante que cada um deles está dando àquela reunião. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Eu vou começar por Marta. Marta servia. Coisa linda, hein, irmão? Coisa gostosa você ver um crente bom de serviço, não é verdade? Coisa linda você ver uma pessoa proativa no serviço. O que é proativo no serviço? Ele não precisa ser ordenado a fazer, ele percebe a demanda e chega com oferta. Ele não precisa ser constrangido a fazer, ele percebe que uma coisa precisa ser feita, ele vai lá e faz. Proatividade no serviço, coisa linda, irmão. O serviço é importante. Essa é a contribuição mais eficiente, mais poderosa, mais vibrante que Marta dá para essa reunião. Marta está servindo a mesa, preparando as coisas, cuidando das coisas, atenciosamente, delicadamente, graciosamente. Existem pessoas, e você sabe disso, que para que nós estejamos aqui e agora, na nave do templo, adorando a Deus, confortavelmente instalados, ouvindo a palavra, existe gente que não está tão confortável quanto você agora. Tem gente lá fora, tem gente em alguns outros setores da igreja, tem gente que deve estar dentro de alguma sala, fazendo alguma coisa agora, contribuindo para que eu e você estejamos à mesa. Você entende isso?
Você poderia então aproveitar, inclusive, dar um aplauso a essas pessoas essa manhã? Hã? Elas estão servindo. Servir é um ato gigante. Servir é um ato de nobreza, de entrega, coisa linda, irmão. Marta servia. Marta, não enche a boca. Marta servia. E Maria tomando uma rata de unguento de nardo puro, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe com os seus cabelos. Sabe por quê? Porque Maria adorava. Maria, mas não adorava de uma maneira assim protocolar, sabe? Não adorava de uma maneira assim previsível. Maria era aquela pessoa que fazia assim, sabe, o imprevisível, o imponderável. Aquela pessoa que está do seu lado, de repente ela dá um grito, abre a boca, começa a chorar, se joga no chão. Você ora e diz: Senhor, toca, Pai, aleluia, glória a Deus. Essa era Maria. Não é aquela adoração que você já prevê como é que é, aquela adoração robótica, programar. Não, Maria era soltinha, irmão, para adorar, soltinha. Quando a gente fala isso, as Maria começam a aparecer na hora, quer ver? Maria era soltinha para adorar, soltinha. Você não precisava dar um comando para ela adorar. Ela se sentia tão à vontade para adorar a Deus, que tirava o fecho do cabelo, soltava os cabelos, enxugava, fazia cabelo de toalha. Adoração extravagante que tanto embeleza uma reunião. Onde estão os adoradores extravagantes aqui esta manhã? Adoração extravagante, ela embeleza uma reunião, irmão. Adoração extravagante, e deixa eu dizer uma coisa com muito carinho, com muito respeito. Deixa as pessoas adorarem a Deus do jeito que elas quiserem adorar. Você vê o Judas? Você vê o Judas? O que a Bíblia diz? Judas olhou e disse assim: isso é um exagero. Você sabe como Judas se constituiu naquela reunião? Como um agente fiscalizador, como se ele tivesse um adorômetro. Não, isso aqui está muito exagerado, isso aqui está muito intenso, isso aqui está muito isso aqui está muito aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: deixa as pessoas se moverem em adoração à medida com as quais elas se sentem inspiradas a adorar a Deus. Não meça a adoração das pessoas, não controle a adoração das pessoas. Esse é um lugar onde há liberdade para se cultuar a pessoa bendita de Jesus. Quem sente liberdade para glorificá-lo, para adorar e bendizer nesta manhã? Glória a Deus. Essa era Maria, gente. Maria adorava. Bom, então nós já sabemos que Marta e Maria. Então nós temos aqui uma gigante do serviço e uma gigante da adoração. Dois tipos de posicionamento e de postura dentro de um culto que dão exuberância, dão beleza, dão graciosidade. Serviço e adoração. Serviço e adoração. Pois bem, vejamos o irmão Lázaro. Porque João não fugiria à regra. Ele dá a Marta o verbo servir, dá a Maria o verbo ungir, que entendemos por adorar, e a Lázaro ele também daria um verbo. E qual o verbo que ele deu? Está escrito: Lázaro era um dos que estavam à mesa. Qual é o verbo, portanto, dado a Lázaro? Estar. Qual é o verbo? Muito fraco. Qual é o verbo? Agora, vamos ser francos aqui essa manhã? Estamos entre irmãos, ok? Estamos em família, né, gente? Sim ou não? Posso ser sincero com vocês? Vocês vão ser comigo? Eu olho para isso aqui e digo: poxa vida, diante de alguém que serve como Marta servia e adorava como Maria adorava, eu olho para Lázaro e vejo a pobreza do verbo estar. Digo: poxa vida, nem para pegar uma coisa para fazer, um prato, um negócio para arrumar uma toalha. Poxa vida, nem para poder se lançar lá aos pés de Jesus, fazer alguma coisa, dar uns gritos, que homem é bom para gritar, dar uns gritos de adoração, uns gritos de glória. Eu quero que você entenda que isso aqui que eu acabei de dizer para você agora é uma coisa muito comum. Primeiro, é muito comum nós fazermos isso com os outros. Como assim, pregador? Você olha para alguém dentro de uma reunião, você diz assim: rapaz, fulano não se tocou ainda não. Já vi, tem um montão de coisa na igreja para fazer, não faz nada. Poxa, o louvor tão bom, as coisas acontecendo, fulano. A gente olha para alguém e é muito comum que a gente julgue que a participação da pessoa naquela reunião é uma participação pífia. O que fulano está fazendo aqui?
não serve como Marta, não adora como Maria, está aqui por estar. Também é muito comum a gente fazer isso consigo mesmo. Como assim, pregador? Você olha no espelho e diz assim: não sei nem o que eu estou fazendo ali. Eu não sei servir com a desenvoltura de Marta. Eu não sei adorar com a liberalidade de Maria. Eu, na verdade, penso que a minha vinda hoje aqui nesse lugar, essa manhã, e de uma maneira geral, eu penso que não consegui me encaixar ainda. Eu acho que estou aqui, pregador, mas não devia nem estar aqui, porque eu estou aqui, mas não estou fazendo nada. Só que eu preciso lembrar você uma coisa que talvez, e só talvez, você tenha se esquecido. É impossível classificar o estar de Lázaro aqui no capítulo 12 como pequeno. É impossível pensar que só porque ele não encontrou ainda a desenvoltura do serviço de Marta, ou a liberalidade da adoração de Maria, que a presença dele aqui não representa nada. É impossível pensar que o fato dele estar aqui não mexe com essa reunião. É impossível pensar que ele não está colaborando em nada nessa reunião. Por que é impossível, pregador? Porque nós estamos lendo o capítulo 12. No capítulo 12, João disse que ele estava, e você diz: isso não é nada, isso é coisa pouca, isso não significa nada. Mas você deve ter esquecido que no capítulo 11, ele estava morto. Aonde o senhor quer chegar, pregador? Eu quero chegar e dizer para você que a tua presença nessa manhã aqui não pode ser classificada como pequena, e que você não pode achar que alguém, por não ter encontrado ainda seu serviço ou sua adoração, não está fazendo nada de importante aqui. Porque se no 11 ele estava morto, é glorioso no 12 ele está aqui. Tem gente do teu lado que viveu histórias terríveis, superou dores terríveis, saiu de verdadeiras tumbas emocionais e espirituais. Então o fato dele estar aqui essa manhã é muita coisa. É muita coisa. Você pode estar sentado do lado de um Lázaro, não sabe? Você pode estar sentado do lado de uma pessoa que a vida fez caminhos que o tempo inteiro levaram para as tumbas, para o distanciamento, para a frieza, e ele está aqui. Você está olhando e está dizendo: mas não está servindo como Marta. Ô irmão, mas ele está aqui, você não entende? Ah, mas ele não está adorando como Maria. Daqui a pouco ele começa a se soltar. Por hora, vamos entender a beleza e o poder do fato de que no capítulo anterior da história da vida de alguém, estávamos enterrados e sucumbidos nos nossos pecados e delitos, mas hoje é o capítulo 12 da tua história. Hoje você está à mesa com o Senhor, e isso é tremendo. Oh glória! Pega a mão de alguém do seu lado esquerdo agora, por favor, pegue. Pega a mão de alguém do seu lado direito, acorde e ele diga: eu celebro a sua presença essa manhã aqui. Eu entendo o quanto é poderoso o fato de você estar aqui. Eu glorifico a Deus por você estar aqui. Quantos podem glorificar a Deus esta manhã? Não, isso não é nada. Não é nada porque você não estava onde ele estava. Ah, pregador, o verbo estar não é nada. Não é nada? É porque você não estava morto. Quem tomou café da manhã hoje? Quem tomou? Alguém aqui parou assim diante do café, da manteiga, do pão, do café, do leite, não sei o que tinha lá, mas alguém parou assim, olhou, começou a tremer, falar em línguas, chorar, dar glória a Deus, chamou os filhos, me abraça aqui. Alguém fez isso de manhã aqui? Não, eu faço isso todo dia de manhã, meu irmão, glória a Deus. Mas normalmente a gente não costuma se emocionar tanto no café da manhã não, né? Não é verdade? Eu não costumo sentir tanta presença de Deus no café da manhã assim não assim, eu estou sendo sincero. Agora pensa comigo, se você tivesse morrido ontem, e ressuscitado ontem de madrugada, pensa como é que ia ser seu café da manhã. Olha esse pão, gente.
chama os filhos, chama a esposa. Sabe por quê? Porque quando você vive um capítulo de ressurreição, todos os verbos que você conjuga ganham um outro significado. Sabe por que você não está vivendo ainda a conjugação dos seus verbos da maneira que você deveria? Porque você ainda não entendeu de onde você saiu. Se você tivesse entendido de onde você saiu, cada verbo arrancava um sorriso do teu rosto. Acordei, glória a Deus. Fui dormir, glória a Deus. Me alimentei, glória a Deus. Peguei na Bíblia, aleluia. Vim para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Pregador, isso são coisas pequenas. Pequenas para gente de história pequena, mas para quem tem grandes testemunhos, qualquer verbo é verbo poderoso de se conjugar. Oh, glória! Lázaro é um personagem tão tremendo, tão lindo, tão maravilhoso. Viveu uma história tão poderosa que a Bíblia diz um negócio fantástico, gente, nesse mesmo capítulo. Nesse mesmo capítulo, o verso 10 diz assim: e os principais dos sacerdotes tomaram por deliberação matar também a Lázaro. Olha isso, irmão. Por que está escrito matar também? Porque essa lista já tinha outro nome. E quem era o nome que estava nessa lista? Quem era o nome? Aí olha para mim, que você vai entender algumas coisas aqui agora, hein? Tem resposta de Deus para a tua vida aqui. Aí os camaradas param e dizem assim: vamos matar o Jesus? Vamos. Mas é o seguinte, não adianta matar só ele. Nós temos que matar o Lázaro também. Mas o que é o Lázaro, cidadão de Betânia, pagador dos seus impostos, bom crente, frequentador da sinagoga, o que ele fez de mal para o sistema ter se voltado contra ele dessa maneira? Por que numa hora ele diz assim: vamos matar Jesus? Vamos. Espera aí, mas a gente tem que matar Lázaro também. Se a gente não matar Lázaro, não resolve matar só Jesus, tem que matar os dois. Por quê? Porque eles querem dizer assim: o ministério de Jesus é uma fraude. Eles querem dizer assim: os saduceus, por exemplo, tinham esse discurso: a ressurreição não existe. A ressurreição não existe. O ministério de Jesus é uma fraude. Ele é um charlatão, ele não tem poder. Só que Lázaro ressuscitou ao quarto dia, na frente de todo mundo. Então não adianta matar só Jesus, precisa matar o testemunho que ele gerou. Porque se mata Jesus, mas Lázaro está na cabeça deles, se mata Jesus, mas Lázaro está vivo, eles diriam: era um falso profeta. Aí o povo olhava e dizia: mas o Lázaro ressuscitou no quarto dia. Ele não tinha poder nenhum, mas eu vi o Lázaro ressuscitar no quarto dia. Pregador, a parte da resposta que o senhor falou que ia vir, vem agora. Sabe por quê? Porque tem gente aqui na manhã desse domingo que não está entendendo a razão pela qual alguns sistemas, algumas estruturas, algumas pessoas têm se movido contra você. E você pergunta assim: o que foi que eu fiz? E eu vim te responder. Quer saber o que você fez? Quem quer saber? Posso responder o que você fez? Pergunta para mim: o que foi que eu fiz? Pergunta. Nada. Mas por que algumas pessoas querem meu mal? Por que algumas pessoas querem me calar? Por que algumas pessoas querem me prejudicar, pregador? O senhor está dizendo que eu não fiz nada? Você não. Mas o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, ei, o que eles querem é calar a voz do teu testemunho, porque enquanto você está vivo, o nome do Senhor está sendo glorificado. Você é a prova cabal do poder de Deus na terra. Você lembra daquele ditado? Contra fatos não há? Contra fatos não há? Os fariseus tinham um argumento, os saduceus tinham um argumento, os principados, os sacerdotes tinham um argumento. Qual o argumento? Jesus é mentiroso, ele não tem poder, ele é uma fraude. Só que Lázaro era um? Lázaro era um? E contra fato não há? Aí quem tinha um argumento olhou para o fato e disse assim: antes que a gente perca o argumento, vamos matar o fato. Mas eu te pergunto, mataram? Mataram? Meu irmão, Lázaro não viveu para sempre, não foi transladado como Elias, como Enoque, ele morreu. Mas não foram esses caras que mataram ele, não. Você precisa entender uma coisa:
Quem foi que matou Lázaro da primeira vez? Diga forte, uma doença. Muito fraco. Quem foi que matou ele? Quem quer matar ele agora? Os doentes. Você precisa entender que os doentes matam mais do que as doenças. Não mata, porque você está pensando no doente, daquele doente entubado no CTI. Não é esse doente que eu estou falando, não. Eu estou falando no doente que se esconde atrás de uma rede social. Estou falando do doente que se esconde atrás de um celular, se esconde atrás do notebook. De um doente que se esconde atrás de notícias mentirosas. Eu estou falando do tipo de gente doente que não sabe conviver com aquilo que Deus está fazendo. Tem alguém ainda aqui essa manhã? E eu preciso dizer uma coisa para você: doenças não te venceram, males não te venceram, portas se fecharam e você sobreviveu. Você não pode dar essa moral para essa gente doente de atrapalhar agora o andamento da tua vida. Eu não dou a eles essa confiança. Eu vou viver o que Deus está fazendo. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu não dou aos doentes esse poder. Que eles fiquem com as doenças deles e se resolvam. Mas eu não vou dar a eles o poder de me abater. O que eu estou vivendo, Deus fez. E se Ele quis fazer, se acostume quem quiser, glorifique quem quiser. E quem não quiser, que coma menos, que cuide das suas doenças. Eu vou viver a vida que Ele me devolveu. Ei, aleluia. 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 Eu sinto a graça do Todo-Poderoso aqui essa manhã. Onde é que Lázaro estava? Grite forte. À mesa. Muito fraco. Onde é que Lázaro estava? Onde é que ele estava? Vou recapitular com você. O capítulo 11. Jesus na frente do sepulcro. Lázaro morto há 4 dias. Jesus para, olha e diz: tira a pedra. Alguém diz: está cheirando mal, não tem problema, tira a pedra. Eles tiram a pedra, Lázaro sai. Quando Lázaro sai, Jesus diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Completa você bem forte: desatai-o e deixai-o. Desatai-o e deixai-o. Mais forte, mais forte: desatai-o e deixai-o. Agora pergunta para o teu vizinho: ir para onde? Eu pergunto e você responde: Jesus determinou para onde Lázaro deveria ir? Jesus determinou para onde Lázaro deveria ir? Olha para mim, eu quero simplificar para você, seu objetivo. O que Jesus fez? Você não tem vida, eu te devolvo a vida. Poderia decidir o que você vai fazer com a sua vida, mas não decido, faça dela o que você quiser. Meu irmão, quem legislou a graça foi o apóstolo Paulo, mas quem era a graça era Jesus. A epístola de Tito diz assim: porque a graça de Deus se há revelado. Você já viu isso? Mas graça é substantivo feminino. Por que está escrito revelado? Porque Jesus é a revelação da graça. Ele é a personificação da graça. Ele é a graça. Então considere, nós não estamos ainda nas epístolas, não. O apóstolo Paulo não tem ministério, ninguém está legislando graça, mas isso aqui é a graça. Aonde, pregador? Em Jesus dizia assim: você não merece esse favor. A minha graça te dá um favor que você não merece. E para que ela continue sendo graça, eu não te obrigo a fazer nada com o favor que eu te dei, senão não é graça. Olha para mim, pensa comigo pelo amor, quem está acordado, diga amém. Pensa comigo pelo amor de Deus, se não seria razoável o que eu vou dizer para você agora. Jesus para na frente do sepulcro e diz assim: desatai-o, deixai-o ir. Porque ele vai no banco, vai sacar suas aplicações, vai vender seus imóveis, vai pegar tudo que ele tem e vai ofertar no meu ministério. Essa é a minha direção para ele. Eu te pergunto, estava caro ou estava barato? Tem gente que ficou em dúvida ainda. Irmão, ele estava morto. Eu vou de novo, estava caro ou barato? Tem gente que está fazendo as contas, mas depende da aplicação, pastor. Se for renda fixa, se for, depende. Estava caro ou barato? Aí vamos deixar a mente voar. Aí Jesus pega e diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Porque ele vai lá na tapeçaria a comprar um tapete vermelho de 500 metros. Ele vai andar com esse tapete, estendendo esse tapete por onde eu passar. Estava caro ou barato? Caro ou barato?
A gente poderia ficar aqui brincando até amanhã de falar coisas que Jesus poderia ter determinado para que Lázaro fizesse da vida dele. E eu fico pensando uma hora dessa, irmão, Satanás como não fica louco. Por que ele fica louco? Porque a premissa daquilo que ele dá, a premissa daquilo que ele fornece, que ele cede, é a troca, é a barganha. Ele sempre entrega uma coisa para uma pessoa e já embute naquilo uma obrigação, sim ou não? Sim ou não? Aí Jesus para na frente do sepulcro e dá um show de graça. Diz assim, desata, deixa aí, estava putrefato, morto, terminado há 4 dias, não tinha vida, eu dou. Cheiro ruim, eu melhoro. Todo estragado, devolvo. Todo arrebentado, está restaurado. E agora, vai para onde quiser. Aí você olha o capítulo 12, quem está aí, diga glória a Deus. Aí você olha o capítulo 12 e acha que isso aqui não é nada. Não é nada, lê a Bíblia dizendo, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Pregador, isso não é nada. Não, você não entendeu, é claro que é. E por que é? Porque Lázaro está provando uma coisa, que qual? Ele me deu a vida de volta, ele não me obrigou a fazer nada, mas eu entendo que não tenho outro lugar para levar a minha vida do que no altar que ele está. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem entende a mesma coisa? Quem entende a mesma coisa? Quem entende a mesma coisa? Sabe o que faz dessa reunião uma reunião poderosa? É o que o diabo sabe, que aqueles a quem ele congrega foram aqueles a quem ele ameaçou. Vou de novo. Sabe o que faz essa reunião aqui deixar Satanás passando mal? Porque Satanás sabe que todos os que ele reúne são os mesmos que ele ameaçou. Todos os que ele reúne são os mesmos que ele leva no cabresto. Todos os que ele congrega são os mesmos a quem ele disse que mataria se saíssem de lá. É por isso que essa reunião aqui tem o poder que tem. Porque aqui não é uma congregação de gente coagida, oprimida e nem forçada a estar aqui. Eu estou aqui porque um dia ele me devolveu a vida que eu não tinha e me disse vai, e eu disse para onde eu poderei ir? Só tu tens a palavra da vida. Levanta a mão, abre a boca, libera um brado de júbilo, de júbilo, de júbilo. Esse é Lázaro. Aproveita para levantar a tua mãozinha, aproveita. Por que, pregador? Porque esse glória a Deus que você dá, esse aleluia que você entrega, ele tem impacto no mundo espiritual, porque o Cordeiro sabe que você adora porque quer, glorifica porque ama. O Cordeiro sabe que você não saiu hoje pela manhã de casa porque estava com medo de Deus te matar, não. Você veio hoje pela manhã porque sabe que ele te deu vida. Você não veio hoje aqui de manhã com medo dele quebrar você. Você veio hoje aqui essa manhã porque ele já te restaurou. É por isso, é por isso, é por isso. Ai, chorialaga. Oh, Ramah, Macantaramai. E vem Maria. E vem Maria. E quando vem o tecladista é porque é para começar a terminar, irmão. Eu conheço isso aí. Olha pra cá, porque eu de verdade estou encerrando. E vem Maria. Tomando uma rata de unguento de nardo puro. Ora, marcha. Ela derrama os pés de Jesus. Ela desce e enxuga os pés de Jesus com os seus. Aí Judas, fiscalizando, diz: isso é muito, é excesso, é demais, não precisava. A Bíblia tira a máscara dele e diz assim: ele não diz isso porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão.
tinha bolsa. E o desespero dele foi perceber que aquela riqueza estava sendo colocada num lugar que um ladrão não acessa. Você sabe o que Judas queria? Que aquele óleo fosse vendido, porque se fosse vendido, transformava em dinheiro. Se transformasse em dinheiro, vinha para a bolsa, e ele tinha acesso à bolsa. Mas quando Maria colocou aquilo aos pés de Jesus, na mente dele de ladrão, ele entendeu que a bolsa ele até acessa, mas os pés do Salvador, os ladrões não chegam. Os pés do Salvador são um ambiente frequentado pelos que o adoram em espírito. Oh, eu sinto a graça dele aqui. Jesus, olha, aquela unção nos pés de Jesus, meu irmão, olhe para cá. Ninguém ungia pé de ninguém. O protocolo não era esse. Em relação à unção, o protocolo era ungir a cabeça. Em relação aos pés, o protocolo era lavar os pés. Não se colocava óleo na cabeça, nos pés, por duas razões. Pergunte a primeira. Pergunte, qual é a primeira? A primeira razão é que aos pés se dava água e não óleo. Por quê? Porque os pés chegavam na casa empoeirados, sujos. Então a primeira coisa que se fazia era lavar os pés. Você lembra uma cerimônia que Jesus instituiu, chamada lava-pés? Jesus foi e lavou os pés de todos os apóstolos. Aí Pedro disse, Senhor, eu não sou digno. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tem comunhão comigo. Pedro disse, Senhor, então lava-me por completo. Jesus diz, não, você está limpo pela palavra, só te são necessários serem lavados os... Mas peraí, está limpo ou não está limpo? Olha o que Jesus está falando. A palavra te limpa, mas os pés têm que ser lavados todo dia. Por quê? Porque o que Jesus está revelando é o mistério do contato do homem com a terra. Enquanto o seu pé está na terra, você tem uma poeira diária para ser removida. Pregador, volte ao texto, João 12, volta. Maria não lavou os pés de Jesus? Não. Maria ungiu sim. E por que ela não lavou? Porque Jesus foi o único homem que conseguiu pisar nessa terra e não se sujar com ela. Eu queria que você se animasse, para quê? Para dar um glória ao nome daquele que é santo, do alto da cabeça, a planta dos seus pés. Pés não se ungiam, pés se lavavam, o óleo era para a cabeça. Pergunta para mim, razão 2. É porque todo mundo entendia que óleo era precioso demais para uma parte do corpo tida inferior como os pés. E é fato que ninguém aqui dá para os pés a mesma atenção que dá para os cabelos. Ninguém aqui dá para os pés a mesma atenção que dá para as mãos, sim ou não? Nós temos os pés como uma parte inferior, menos importante do corpo. Mas Maria ensinou uma lição para a igreja. Quer saber qual? Ela entrou e disse assim, esse corpo não é qualquer corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. E se esse corpo é o corpo de Cristo, não tem parte nele menos importante. Pregador, para quem é essa palavra? Não vai embora não, hein? Para quem é essa palavra? Para aqueles que pensam que alguns setores da igreja são menos importantes. Que alguns departamentos merecem mais a sua atenção, outros menos. Ah, mas se eu estivesse ali, eu dava tudo de mim. Mas como estou aqui, não, mas dar glória a Deus agora seria uma hora bacana também. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Com o seu corpo, você escolhe qual parte vale mais. Mas com o meu corpo, com a minha igreja, não tem parte que valha menos. Toda parte vale a mesma coisa e merece o mesmo melhor. Aí Jesus para e diz assim, ei, fique quietinho, Judas, você não sabe o que está acontecendo aqui não. Nem ela sabe o que está acontecendo aqui. Eu vou revelar. Ela está preparando o meu corpo para o dia da minha morte. Olha isso, irmão.
Pregador, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que às vezes Deus nos envolve, nós nos envolvemos em algumas coisas que a gente não tem a noção da grandeza, do propósito que aquilo está envolvido. Eu quero que você preste atenção numa coisa linda para eu encerrar, para você entender que Jesus está aqui e que a hora é agora de fazer aquilo que Ele colocou no teu coração. Quero que você entenda 3 coisas. Primeiro, Ele está aqui. Segundo, a hora é agora. De quê? De fazer o que Ele colocou no teu coração. Para você entender isso, eu te falo o seguinte. Veja isso. Jesus diz assim, ó: ei, ela está preparando o meu corpo para o dia da minha morte. Sexta-feira Jesus morreu. Isso aqui foi numa quarta, numa segunda. Sexta-feira Jesus morreu. Quando Jesus morreu, sexta-feira, horário de avançado, o dia para o judeu vira às 18 horas. Já era preparação da Páscoa, que seria no domingo. E no sábado o judeu não podia mexer com defunto nenhum. Então quando Jesus morre, quando é atestado que ele estava morto, tem uma certa correria. Se você prestar atenção, você vai perceber que o José de Arimateia corre lá e diz: Pilato, me dá o corpo dele? Dou. Aí vai lá, corre. Onde é que você está vendo essa correria? Olha a narrativa de João. João diz assim: e havia ali no sepulcro um jardim. E no jardim, melhor, havia ali no monte um jardim, no jardim um sepulcro. E por estar perto, ou seja, não dava tempo nem de chegar em outro cemitério, correram e colocaram ali. E José de Arimateia faz uma cerimônia improvisada. Pregador, o senhor está tirando isso da onde? Olha para a Bíblia. Domingo de manhã, as mulheres vão ao sepulcro. Por quê? Porque diz a Bíblia que na morte de Jesus, elas ficaram olhando para ver aonde iriam colocar o corpo. Pergunte para quê? Para elas voltarem lá no domingo de manhã e concluir a cerimônia de embalsamamento. Porque não deu tempo de fazer na sexta. Será que não? Quando elas chegam no domingo de manhã, com as especiarias e os óleos nas mãos, os óleos de essências nas mãos, quem é que estava sentado na pedra? O anjo. E o anjo disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ah, pregador, segura. Ah, pregador, então Jesus morreu, ressuscitou e não deu tempo de fazer a cerimônia do corpo. Morreu, ressuscitou e não colocaram os óleos das especiarias, porque não deu tempo na sexta. Irmão, Maria já tinha feito na segunda. Lá, mano. Quando Jesus abre a boca e diz: eu vim aqui para ser ungido para a minha morte, porque na sexta não vai dar tempo. Mas crente que tem espírito devotado, se adianta. O que está escrito na Bíblia, irmão? Que Jesus foi a Betânia 6 dias antes da Páscoa. Vamos fazer conta para a gente terminar? A Páscoa foi no domingo. Jesus morreu na sexta. De sexta para domingo tem 2 dias de diferença. Então 6 menos 2, 4. O que você está querendo dizer, pregador? O que está escrito. Se Jesus foi a Betânia 6 dias antes da Páscoa, também significa que ele foi a Betânia 4 dias antes de morrer. Sim ou não? Amém ou não amém? 4 dias antes de? 4 dias antes de? Vou te falar 3 palavras, ok? Morte. Vou te falar 4 palavras. Morte, dia, 4 e Betânia. Te lembra alguma coisa? Morte, dia, 4 e Betânia. Não te lembra nada? Por que te lembra? Porque Jesus tinha ido a Betânia 4 dias depois de Lázaro morrer. E agora? Agora ele está indo 4 dias antes de ele morrer. Pregador, eu não entendi a relação. Eu não entendi a aplicação. Vai entender agora. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Uma coisa simples. Ele diz assim: eu, por você, posso chegar depois do que você pensa. Agora você, por mim, se adiante.
se adiante, se adiante, porque quando eu chego depois por você, eu resolvo, mas se você chegar atrasado na oferta, ela não tem mais sentido. Se adiante, se adiante, se adiante, se adiante. Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer uma última coisa: o tempo de entregar o que teu coração está cheio é agora. O tempo para viver o que teu coração está cheio é agora. Pregador, depois do carnaval, não. Agora, depois que eu casar, não. Agora, assim te diz o Senhor: entrega o que é meu agora, viva o que é meu agora, se lança na minha obra agora. Meu tempo para você é agora. Ele veio aqui essa manhã e está entre nós e me mandou te dizer: sabe o que você tem sentido de entregar? Entrega. Sabe o que você tem sentido de viver? Viva. Eu me sinto chamado para algo, pastor, mergulha. Eu sinto que Deus me chama para oração, porque você não começou ainda. Eu sinto que Deus me chama para o jejum, você não tinha nem ter tomado café. Quando o teu coração estiver cheio de uma coisa, Deus te dizendo: eu vim na casa, você não pode esperar, não vai dar tempo na sexta, faça agora, faça agora, faça agora, faça agora. Vai ficando de pé do teu lugar nessa manhã de domingo, mas vai ouvindo essa palavra: faça agora, faça agora. O teu tempo com Deus é agora. Mas pregador, Deus não vem na hora que eu quero? Verdade. Só que Ele não vai na hora que você quer, mas mesmo chegando depois da hora que você quer, Ele resolve. Só que Ele me trouxe para te dizer: você não sou eu, você não tem meu poder, você não tem minha graça. Eu sou Deus, você é servo. Eu me atraso, entre aspas, mas o tempo é meu e eu estou no relógio certo. Você que está no relógio errado. Eu chego e faço. Agora você não pode esperar para sexta, não vai dar tempo. É muito rápido que a vida passa. Deus está chamando gente essa noite, essa manhã aqui. E, meu irmão, eu não vim de longe para brincar, não. Eu vim ser um profeta de Deus para chacoalhar a tua vida, moço. Para chacoalhar a tua vida, moça. Para você receber uma coisa de Deus. O tempo de Deus, a tua vida é agora. É agora, é agora. Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu preciso ganhar dinheiro, pregador, eu preciso viajar o mundo. Sexta-feira não vai dar tempo. É agora. A visita dele é agora. A oportunidade dele é agora. Eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Pregador, Deus me chama para algo e eu não me entreguei ainda. Eu estava querendo deixar para sexta, eu estava querendo deixar para depois, mas eu preciso atender o chamado de Deus hoje. Corre do teu lugar e vem aqui no altar agora. Eu quero orar por você. Vem aqui no altar agora, correndo, correndo. Você sente que Deus te chama para algo que você não viveu ainda? Sai do teu lugar correndo e vem aqui no altar.